Olá, turminha! Estão prontos para mais um dia de aula? Então vamos lá! Hoje teremos aula de geografia. Tia Suelen vai falar para vocês sobre o clima. Para dar início à nossa aula de hoje, Tia Suelen vai fazer uma perguntinha para vocês. Já pararam para pensar sobre o tempo da nossa cidade? Como ele é? Não? Então vamos pensar juntos. Há dias em que chove e é possível sentir frio, não é verdade? Mas também há dias que está ensolarado, nos quais sentimos muito o quê? Calor. Mas há dias em que a temperatura está amena, nem faz muito frio, nem faz muito calor. Não é comum a gente sentir isso? Vocês já pararam para pensar por que é que isso acontece? Vamos lá! Isso acontece porque a Terra está envolvida por uma camada de ar. Quem lembra como chamamos essa camada de ar? A atmosfera, muito bem. E essas condições, ela vai poder variar em um curto período de tempo, como num dia ou em uma semana. Mas vocês devem estar se perguntando o que é tempo. Tia Suelen vai explicar para vocês. O tempo são as variações das condições atmosféricas, ou seja, ele pode variar no curto período de tempo. Ele pode variar num dia, em uma semana, ele varia, tá certo? E o clima? O que é o clima? O clima é o conjunto das condições atmosféricas que se repetem com frequência durante um longo período de tempo em um determinado local. Ou seja, o tempo ele vai variar em um curto período de tempo. Já o clima permanece com uma frequência durante um longo período de tempo. Mas por que é que isso acontece? Vamos lá. Embora pareça estar parada, a Terra gira em torno de si mesma, executando o movimento de rotação. Nós já aprendemos sobre isso, que dura aproximadamente 24 horas e é responsável pelos dias e pela noite. Na parte da Terra que está sendo diretamente iluminada pelo Sol, é dia, e as temperaturas são quase sempre mais elevadas do que na parte que não está sendo iluminada, ou seja, na parte em que é noite. Então, nós vimos que a Terra ela gira em torno de si mesma e onde vai ocasionar os dias e as noites. Quando estamos de dia, é certamente quando a Terra está sendo iluminada pelo Sol. Então, isso vai fazer com que fique quase sempre a temperatura elevada. E quando o lado está à noite, a temperatura vai ser mais fria. A Terra também gira em torno do Sol, vocês lembram? Como é chamado esse movimento? Translação, isso mesmo, que dura aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano. E esse movimento é responsável pelas estações do ano. Vocês lembram quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno. Nós vimos também que existem os anos bissextos. Vocês lembram como esses anos são formados? Em 4 anos, acrescentamos um dia a mais no nosso calendário, que é sempre no mês de fevereiro. Essa junção são das horas que nós temos no movimento de translação. E aí essa junção vai formar o ano bissexto. A Terra pode ser dividida em duas partes iguais, chamadas de hemisfério. A parte de cima é chamada de hemisfério norte e a parte de baixo é chamada de hemisfério sul. Durante o movimento de translação, quanto mais próximo o hemisfério estiver do Sol, mais quente estará o clima. E quanto mais afastado, vai estar frio. É daí onde se originam as estações do ano. Então, vamos ver um pouquinho das características de cada uma das estações do ano. As estações do ano duram em média 3 meses
e acontece todos os anos, no mesmo período. Cada uma delas possui uma particularidade. Vamos ver a primavera. Vocês lembram qual é a característica da primavera? Ela é caracterizada pela presença das flores. E o verão? Suas características principais são os dias ensolarados e as altas temperaturas. O outono é caracterizado pela queda das folhas das árvores, também conhecido por ser a estação das frutas. O inverno apresenta temperaturas mais baixas, sendo comum a ocorrência de chuvas e, em alguns lugares, geadas e neve. Então, meus amores, nós já vimos um pouquinho sobre o clima e também sobre as características das estações do ano. Relembramos um pouquinho os movimentos de rotação e translação. Então, chegou a hora da gente exercitar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, nós temos atividade no livro de Geografia, na página 40 e 41. E não se esqueçam, também temos atividade no livro de reforço de Geografia, na página 97. Então, caprichem, tá certo? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!